Meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz. Nós estamos às vésperas do processo eleitoral mais complicado, quem sabe, da história da República Federativa do Brasil. E eu falo de um processo eleitoral complicado porque nós estamos vendo uma disputa entre uma pseudo-direita e uma pseudo-esquerda dentro de um ambiente no qual as ideias e as propostas não são o material básico e essencial da campanha da maioria dos candidatos, mas sim a batalha ao outro, o combate ao outro, o combate à situação, seja ela presente ou seja ela passada, o combate às oposições de ideias e muito pouca transmissão de conteúdo e ideologias. E eu falo de uma pseudo-direita e de uma pseudo-esquerda, porque no fundo, tanto direita quanto esquerda hoje representam uma bela colcha de retalhos, da qual tanto um lado quanto o outro acabou bebericando daquilo que lhe é conveniente na ideologia oposta e assumindo como ou ponto-chave de suas ideias, ou muitas vezes também como um ponto-chave de suas críticas. Críticas que, diga-se de passagem, como eu já me referi, hoje são a chave da campanha de muitos. Em uma campanha sem defesa de ideias, fica difícil, de fato, a gente escolher candidatos. E eu creio que muitos dos brasileiros de bom senso estão vivenciando essa dificuldade. E quem sabe aqui a gente bate de frente, a gente vai diretamente ao encontro de uma das maiores questões difíceis de resolver, travestida de democracia no nosso país. Ora, como pode ser democrático o voto obrigatório? Como pode ser democrático o cidadão, a cidadã, que é de bem, que é de respeito, que quer o bem para a sua terra, para a sua família, para a sua nação, mas que não tem o interesse e nem o hábito de acompanhar, por exemplo, um horário eleitoral gratuito. De fato, o horário eleitoral gratuito é uma piada, na maioria do seu tempo. De fato, o horário eleitoral gratuito é chato. Mas naquilo que diz respeito a uma democracia na qual o voto é obrigatório, eu penso também ser um compromisso obrigatório de cada brasileiro, de cada brasileira, comprometido com a sua nação e não apenas com ideologias, e não apenas com ideias, não apenas com a sua classe, mas comprometido com a sua nação, seja um compromisso, um hábito que nós devemos desenvolver. Por mais que seja azedo, chato, às vezes até insuportável, às vezes até um circo divertido, mas de um humor mortal. Mas nós precisamos encarar isso. E outra coisa que a gente tem que saber é o que é a competência daqueles que estão comunicando as suas propostas ou fazendo as suas críticas do lado de lá da tela. Porque hoje nós também enxergamos muitos candidatos a todas as funções que nós vamos votar no dia 7 de outubro, que parece que não conhecem muito bem qual é a atribuição do seu cargo. Ou se conhecem, parece que estão mal intencionados, querendo enveredar o povo com um discurso que seja popular e, na verdade, seja irreal. Propostas que eles não vão conseguir tocar, defesas que eles não vão conseguir fazer porque não dizem respeito à competência da função para a qual se candidatam. Hoje, graças a Deus pelo Google, você consegue entrar no aplicativo do seu celular de busca, no qual você pode fazer uma pesquisa rápida para saber qual a função de um deputado federal, qual a função de um deputado estadual, qual a função de um senador, de um governador, de um presidente da República, quais são as competências, o que ele pode e o que ele não pode, o que ele consegue e o que ele não consegue, qual a competência desse personagem político. Porque no fundo, se eu tiver esse entendimento, se você tiver esse entendimento, quem sabe muitas das propostas que vêm sendo feitas
por candidatos até que ganham uma parte do nosso respeito e uma parte da nossa atenção, muitas dessas propostas acabam caindo por terra. Eu convido você que tem compromisso com a sua nação, compromisso com a família, compromisso com a educação, com a saúde, com os assuntos que verdadeiramente são relevantes e que pouco estão sendo discutidos no processo eleitoral atual. Eu convido você que tem compromisso com isso a procurar saber quais são as competências dos seus candidatos, quais são as competências da função que esses candidatos querem ocupar, para que você possa avaliar se a proposta do seu candidato é real ou se ele nem sabe o que está fazendo em campanha. E se o sujeito não sabe o que está fazendo em campanha, dificilmente ele vai ser alguém relevante se for eleito. Uma outra coisa que eu gostaria de pensar é que a atual campanha, de todos os lados, ela tem usado mais por estratégia o atacar do que o defender boas ideias. E essa tática de atacar o outro, atacar o candidato da oposição, essa ideologia de direita e de esquerda mentirosa, porque direita e esquerda deixaram de existir no Brasil há tempos, tudo isso é uma coxa de retalho onde um bebe do campo do outro, a direita bebe do campo da esquerda no que lhe é conveniente, a esquerda bebe do campo da direita no que lhe é conveniente, e as ideias não estão sendo discutidas. Qual é o grande plano de governo do candidato A ou do candidato B? Qual é o grande plano de governo do candidato da direita ou do candidato da esquerda? Nós não temos planos de governo, nós temos ataque a projetos e a ideologias, ataques a pessoas, ataques diretamente pessoais. Tem se falado de família, de candidato, tem se falado de família, de familiares de candidato, de hábitos de candidato, daqueles que já estão ocupando uma função pública, e a grande maioria deles ocupa função pública. Fala-se a respeito da forma que a verba do gabinete foi gasta no ano de sei lá quando. Isso não é campanha. Isso está longe de ser campanha. Aonde estão as ideias, de fato, do candidato que tem a tua intenção de voto para a função que for? Aonde estão o que está sendo defendido em nível de ideologia, se é que hoje na política essa palavra ainda faz algum sentido? Quem sabe a palavra de maior sentido hoje seria conveniência. Porque uma posição de governo, uma posição pública, para muitos é conveniente, para sustentar a teta que muitos não conseguiram ainda desgrudar, para sustentar uma posição, quem sabe, de foro privilegiado, que muitos deles estão agarrados com unhas e dentes e desesperados para manter essa posição. A gente tem que estar de olho aberto. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Esse, como eu disse, quem sabe, seja o processo eleitoral mais complicado de todos. Por mais que seja chato, às vezes insuportável, meu irmão, minha irmã, você precisa ir para frente de uma televisão assistir um horário eleitoral gratuito. Por mais que às vezes pareça insuportável e às vezes pareça que você está lendo um livro de piadas, às vezes você vai precisar ler uma plataforma de governo de um candidato, de uma candidata. E tudo isso hoje está tão fácil, disponível através de plataformas digitais, de sites e tudo mais. Você vai precisar conhecer as competências de cada função para a qual você vai votar nesse dia 7 de outubro. E dentro desse ambiente de uma pseudodemocracia na qual é obrigatório um brasileiro votar, goste você ou não, você tem que saber o que você está fazendo
quando você aperta aquele botãozinho verde da urna eletrônica. O Brasil, além de tudo, precisa de muita oração. O Brasil precisa do quebrantamento da igreja, precisa do clamor do povo de Deus. O Brasil precisa do nosso derramar na presença do Senhor, clamando para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Não é tempo da gente se enganar, declarando e gritando pelas ruas que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Eu penso que se de fato o Brasil fosse do Senhor Jesus Cristo já, se de fato o censo de 2010 que apontou que mais de 70% dos brasileiros são cristãos fosse real, se de fato esses índices fossem verdadeiros, hoje nós não estaríamos na situação que nós estamos, de estar às beiras de um processo eleitoral, do grande dia da votação do primeiro turno no ano de 2018, no qual muitos dos brasileiros não sabem ainda o que vão fazer diante daquela maquininha, diante da urna eletrônica. Nós temos que pedir misericórdia pela nossa nação, mas nós temos também que agir com seriedade e com serenidade. Que o dia 12 de outubro, dia 7 de outubro, aliás, seja para você, meu irmão, minha irmã, não apenas um dia de consagração, jejum, oração, arrependimento, clamor, mas seja, sobretudo, um dia de exercício consciente daquilo que a democracia brasileira te obriga a fazer. Vota direito. É o mínimo que eu e você podemos fazer pela nossa nação, pela nossa família e por nós mesmos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.